Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e hoje eu tô num cenário um tanto diferente, como vocês podem ver. Essa vista horrorosa aqui atrás. É um negócio que dá desgosto de ver mesmo. Eu queria mesmo estar em São Paulo, no meio dos prédios, passando calor, e não aqui. Brincadeiras à parte. Esse aqui é o Rio Paranapanema, um lugar maravilhoso. Esse rio é um dos rios mais bonitos que eu já vi na minha vida. É surreal mesmo a cor que ele tem, é um azul misturado com verde. Ele é cristalino, propício para nadar. Aliás, experiência incrível nadar nesse rio. Ele parece uma piscinona de tão transparente que ele é. Para quem tem um pouco de agonia de bicho, um pouco de medo, assim, peixe, coisa assim, é até uma experiência um pouco... Você pode até ficar um pouco receoso na hora de entrar, porque dá para ver tudo. Dá para ver os peixes que estão passando, tudo, assim. Isso é incrível, esse rio é maravilhoso. E vocês vão ter que se contentar com isso agora aqui durante o vídeo, no cenário, né? Mentira, na verdade vocês vão ter que se contentar com isso aqui, né? Isso aqui não tem nem o que falar, maravilhoso, incrível. Até por isso que eu escolhi gravar o vídeo de hoje aqui. E já fica o aviso, eu tô num lugar público, então muito provavelmente eu vou ficar olhando para os lados a todo momento no vídeo para ver se tá vendo alguém, porque, para ser bem sincero, dá bastante vergonha gravar um vídeo num lugar público. Então se vier alguém eu vou fazer uma pausa, porque sem condições. E, aliás, fica aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu não gravei nenhum, já faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo, acho que já, se bobear vai fazer um mês. Então eu acabei não fazendo vídeo no Natal, não fazendo vídeo no Ano Novo. Por isso não dei felicitações pra ninguém. E, meu Deus, tá vindo um cara, só porque eu comecei a gravar. Bom, pra vocês não passou tempo nenhum, mas pra mim passou uns 15 minutos. Um cara veio aqui com o barco dele, colocou na água e saiu agora de pouco. Então, vou aproveitar enquanto ele não volta e enquanto não vem mais ninguém para ver se agora dá para gravar. Como eu vinha dizendo, eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo e não teve nenhuma razão especial para isso. Na verdade, eu só tirei o final do ano para descansar. E tô descansando até agora, né? Como dá para ver. E foi bom, foi muito bom sair do clima do dia a dia, das responsabilidades que a gente tem no dia a dia. Então, foi bom para dar uma organizada na cabeça. E eu não usei o tempo só para descansar, até isso que vai ser o tema do vídeo de hoje. Na verdade, eu planejei muitas das coisas que eu vou fazer esse ano. Coisa que eu vou comentar aqui. Aliás, eu tô fazendo esse vídeo mais ou menos para comentar o que foi o meu ano de 2025 e quais são os meus planos para 2026. E eu vou tentar não me repetir muito, porque muitas das coisas que eu passei, pelas quais eu passei em 2025 eu já comentei em outros vídeos, mas vou tentar trazer mais ou menos o que foi o meu ano, quais foram as coisas proveitosas, quais foram as coisas danosas que não foram tão legais e o que isso, como que eu posso dizer, o que isso determinou para que eu planejasse o meu ano de 2026. Como eu já disse em outros vídeos, meu ano de 2025 foi meio que metade, né? Em metade do ano eu vivi uma rotina muito estrita, muito rigorosa, né, tentando fazer as coisas de maneira bastante sistemática, com bastante ordem. E metade do ano eu simplesmente não consegui fazer isso e vivi na base do improviso, fazendo uma coisa de cada vez e cumprindo um dever de cada vez, uma responsabilidade de cada vez, da maneira como elas surgiam, assim, né? Que foi o que deu para fazer. E eu acho que em relação às coisas que eu passei, foi curioso porque foi meio metade no geral mesmo, tá? Das coisas que eu vou comentar aqui hoje, tanto em relação, por exemplo, a exercício físico, academia, coisas que eu fiz, metade do meu ano foi muito rigoroso nesse sentido. Não faltei na academia nem um dia, não faltei no Muay Thai nem um dia, fiquei depois do treino, fiz tudo que eu podia fazer da maneira mais perfeita possível. E metade do ano eu fui na academia quando deu, fui no Muay Thai quando deu, treinei quando deu e fui indo aos trancos e barrancos. A mesma coisa com os estudos, coisa que eu vou comentar também. Metade do meu ano foi... em metade do meu ano eu fiz um estudo bastante sistemático, que foi muito proveitoso, da filosofia moderna, coisa que eu já tinha vontade de fazer há algum tempo. Meu Deus, tá vindo mais gente. Bom, é só um pai com a filha, ele tá indo ali mostrar para ela o rio. Vou aproveitar para gravar mesmo assim. E então, como eu vinha dizendo, em metade do meu ano eu fiz um estudo bastante sistemático e rigoroso da filosofia moderna, coisa que eu já vinha planejando para fazer há um bom tempo.
E isso foi muito proveitoso, tá? Eu acabei me aprofundando muito mais em Descartes do que eu já havia feito. Então, li aquelas coisas que quase ninguém lê de Descartes, né? Geralmente a gente fica no Meditações Metafísicas, no discurso do método, não passa disso. Então, estudei mais detidamente as respostas e objeções, os princípios da filosofia, regras para a orientação do espírito, entre outras coisas, e isso foi muito proveitoso. Mudou bastante a percepção e o conhecimento que eu tinha, né, da filosofia moderna. Também aproveitei para estudar alguns outros modernos, como Spinoza, Berkeley, e isso tudo realmente fez muita diferença na compreensão que eu tenho da filosofia moderna. Eu já tinha lido algumas coisas, eu já tinha estudado algumas coisas e tudo isso me ajudava a me localizar, né? Porque eu me especializei em filosofia antiga, me especializei em Plotino, então não é muito a minha praia, a filosofia moderna, mas fazer esse estudo mais detido foi muito proveitoso para que eu tivesse uma formação mais sólida em filosofia moderna e para também entender os problemas contemporâneos, né? Entender os problemas filosóficos contemporâneos, que é uma coisa que eu quero fazer agora nesse ano de 2026 e estudar alguns filósofos mais recentes, né? E na outra metade do ano eu fui lendo as coisas de maneira um tanto anárquica, fui estudando o que dava para ler e o que eu queria mesmo, eu interrompi aquele meu estudo sistemático de filosofia moderna e peguei os livros que eu já vinha planejando a ler há algum tempo e aproveitei, né? E fui lendo nos momentos que dava, sem muita ordem mesmo, e faz parte. E é engraçado, eu estava pensando aqui, foi um ano bem diferente do que eu esperava, porque eu terminei o meu mestrado, defendi o meu mestrado no início do ano. E eu imaginei que eu fosse ficar muito mais tranquilo para fazer os meus estudos, para fazer as coisas que eu queria fazer, que eu ia tirar um ano para descansar, para depois entrar no doutorado. Mas na verdade não aconteceu nada como eu esperava. Na verdade foi um ano muito mais cheio de coisa do que eu imaginava. Na verdade não foi um ano para descansar, foi um ano para fazer muita coisa. E de qualquer forma foi legal, foi bom, eu gostei. E, bom, isso foi na parte dos estudos, do treino eu já falei. E acho que é isso. A parte profissional continua a mesma, eu continuei trabalhando com as mesmas coisas que eu já vinha trabalhando. A única coisa foi que eu comecei a dar aulas particulares do meio pro final do ano. E foi muito legal, tá sendo muito legal até agora. Os alunos que eu tenho são muito bons, muito dedicados, pessoas sérias, né, nos estudos que fazem. Então as nossas chamadas, as nossas aulas são sempre muito boas até para mim. Por conta disso eu li muita coisa também, que eu reli muita coisa, aliás. Isso seria interessante comentar. Eu reli muita coisa de Platão e reli muita coisa de Plotino. Eu tenho um aluno que foca mais nos estudos em Platão, que quer se aprofundar mais em Platão, e tem outro que quer se aprofundar em Plotino. Então, por conta disso, eu acabei relendo muita coisa. Eu reli muitos diálogos platônicos e muitos tratados plotinianos. E é sempre muito bom fazer isso, não? É uma coisa impressionante o que esses filósofos antigos têm para dizer e têm para nos oferecer, porque toda vez que eu releio Platão, a impressão que dá é que eu não estou relendo coisa nenhuma. Na verdade, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, porque sempre tem uma coisa nova para tirar dali, sempre tem alguma meditação que surge daquela leitura, daquele estudo, e que eu ainda não havia feito, que eu ainda não havia realizado. É impressionante, assim. É sempre muito proveitoso voltar a esses filósofos antigos. É uma experiência ímpar. Realmente, se você nunca tiver lido Platão, ou Plotino, ou Aristóteles, ou qualquer um desses grandes filósofos antigos, faça essa experiência, porque é uma coisa assim, é difícil de descrever o quanto que eles conseguiram dizer com poucas palavras. Porque você sempre tem alguma coisa nova para tirar dali, é uma coisa, sabe? Você revisitar algum escrito seu ou alguma fala sua e ficar pensando, nossa, será que tem alguma coisa nova para tirar dali? Você sabe que não vai ter. Você sabe que o que você disse tem uma espécie de data de validade, digamos assim, ou que serve para um determinado propósito, tem um significado bastante direto e que não passa muito daquilo. Mas esses filósofos, cara, eles sempre têm alguma coisa nova a dizer com as mesmas palavras. É impressionante. Somos nós que somos limitados nessa relação. É uma coisa surreal. O que esses caras fizeram é fora da curva. E, bom, acho que foi isso de 2025. E para 2026 eu vou tentar, digamos assim, equilibrar
o que foram essas duas partes do meu ano de 2025. Então, se uma parte foi muito rigorosa, muito sistemática, muito ordenada, e outra foi um tanto anárquica e desordenada, o que eu vou tentar fazer agora em 2026 é tentar equilibrar isso. Então, eu passei boa parte do meu tempo em que eu falei que estava descansando, planejando uma rotina nova, algumas coisas novas. Então, por exemplo, para o meu treino, né, eu já faz o quê? Já faz uns 3, 4 anos que eu vou para academia. No ano passado eu comecei a fazer artes marciais, coisa que eu não fazia já há um bom tempo. Eu fiz uns 3, 4 anos também de Kung Fu quando eu era mais jovem, mas eu parei. E ano passado eu comecei a fazer Muay Thai, até me graduei no final do ano, foi muito legal. Uma experiência ótima, pretendo continuar. Artes marciais são um negócio espetacular, eu senti muita falta quando eu fiquei sem fazer. E foi muito bom voltar. E por conta disso meus treinos já mudaram bastante ano passado, né? Eu parei de fazer treinos focados só na força física, em ganhar músculo e coisas do tipo. Então passei a fazer mais treinos de flexibilidade, de mobilidade, algumas coisas de calistenia, mas tudo muito sem ordem, sem planejamento. E tudo bem, funcionou, foi bom, ajudou para, digamos assim, ajudou no improviso, porque as coisas já foram úteis para o Muay Thai, mas ainda assim foi meio que aos trancos e barrancos. Aí agora, nesse final de ano, eu planejei como que vai ser a minha rotina de treinos para esse próximo ano, e agora vai ser bem legal. Eu fiz um planejamento melhor para exercícios de flexibilidade e para calistenia, para alguns movimentos de calistenia que eu quero desenvolver, que eu acho que vão ser bastante úteis também. E eu organizei para casar isso com os exercícios que eu já faço na academia, que é uma coisa que eu não pretendo parar também de fazer academia. Acho que é muito bom. E então minha rotina de treinos vai mudar bastante. Agora vai ser mais ordenado, mas ainda assim com uma versatilidade um pouco maior, né? Coisas um pouco diferentes. A parte de treinos eu acho que é isso. A parte de estudos eu vou tentar fazer a mesma coisa, equilibrar essa questão de ordem e o improviso e a vida mesmo, como ela vai acontecendo. Então, vou continuar relendo e estudando as coisas que eu já vinha estudando no ano passado de filosofia antiga por conta das aulas particulares, é uma coisa que eu não vou parar de fazer. E eu tenho alguns livros, alguns artigos, algumas coisas que eu tenho em mente que eu quero ler esse ano, alguns temas falando mais precisamente aos quais eu quero me dedicar. Então, um tema que eu já me dediquei no meu mestrado e que eu já me dediquei por conta, mas eu quero aprofundar ainda mais, é o tema do tempo e da eternidade. É uma coisa que na filosofia antiga é muito interessante. Em Plotino isso aí, uma coisa assim fenomenal, o tratado que ele tem sobre isso é espetacular. É um tema que sempre me chamou atenção, acho que eu vou aproveitar esse ano para me aprofundar nele. Então eu já tenho algumas leituras em mente, mas o estudo mais sistemático e mais detido que eu vou fazer esse ano mesmo é o estudo que eu tenho planejado já desde o ano passado, desde metade do ano passado mais ou menos, que eu venho esboçando esse estudo que eu vou fazer, que é o estudo pro meu doutorado, né? E esse tá mais planejado, esse vai ser bem interessante também. Acho que quanto aos estudos é isso. Fora isso, só vou lendo as coisas que forem aparecendo, que forem interessantes, alguma coisa que eu encontrar num sebo, numa biblioteca, sempre acontece isso, né? A gente sempre acaba topando com uma ou outra coisa e fala, caramba, isso aqui seria legal, e pega naquela semana e lê. E isso aí faz parte. Vou continuar fazendo isso. Da parte de estudos, acho que é isso. A parte profissional eu tô bem animado também, porque eu trabalho numa universidade e agora surgiu um projeto novo ali, e do qual eu vou fazer parte. Eu tô bastante animado para isso. Eu gostei do projeto, gostei da ideia. Eu passei um bom tempo fazendo planejamento também da minha parte. E acho que vai ser bem legal, acho que vai ser muito bom. E tô animado, mas acho que da parte profissional é isso basicamente, não tem muito o que falar. Tem o meu trabalho mesmo, que eu vou continuar exercendo, e mais esse projeto novo do qual eu vou participar. Vale também dizer, né, eu tô com boas expectativas para isso aqui esse ano, pro Corinthians. Eu comemorei muito o título da Copa do Brasil no ano passado, em dezembro. Agora de pouco, né? Ano passado eu tô falando, parece que faz muito tempo, mas foi o quê? Há 3 semanas mais ou menos.
E meu Deus do céu, eu fiquei rouco por uns 2, 3 dias, mas foi muito legal a experiência de comemorar um título nacional de novo. Fazia tempo que eu não fazia isso. E o Corinthians é um time sem igual. Acho que realmente assim, não tem time igual no mundo para torcer. O que essa torcida faz, o que o time proporciona, a experiência de torcer para esse time é maravilhosa. E poder comemorar um título desse no final do ano, aliás, a gente comemorou 2 títulos, o Paulista eu comemorei tanto quanto, porque foi em cima do Palmeiras, então foi bom demais também. E tenho boas expectativas para ele esse ano, apesar de que o Corinthians é um tanto, como que eu posso dizer, não dá para esperar, não dá para criar grandes expectativas ou esperar muita coisa do Corinthians, porque quando ele tá mal ele ganha título, quando ele tá bem ele não ganha, é um negócio meio difícil de prever, né? Depende muito as coisas pro Corinthians, depende do momento e é um time um tanto inusitado, assim, né? As coisas acontecem sem a gente esperar muito. Mas, de qualquer forma, tenho boas expectativas, porque esse trio que o time tem é um trio que vem dando muita felicidade pra gente já há um bom tempo, né? Yuri, Garro e Memphis. E terminou o ano com chave de ouro. Agora tem o Breno Bidon também, que é um menino que surgiu aí. Acho que o ano que vem vai ser bem legal, vai ser bem bom de assistir, apesar de que eu acho que ele não vai durar muito tempo no Corinthians, nem o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto acho que vai sair no metade do ano para ir para a Itália, ir para o time da Roma. Então, paciência. Mas de qualquer forma, acho que vai ser um bom ano. Já foi um bom ano de 2025, também não vou ficar pedindo muito mais coisa, porque comemorar 2 títulos no mesmo ano já foi ótimo, já foi muito bom. E acho que é isso, pessoal. Um vídeo mais curto, mas é isso que eu tenho em mente para o meu ano de 2026. Acho que eu vou aproveitar, levar vocês um pouco para ver aqui o rio. Ó. E acho que eu vou ter que pausar a gravação. Ó, o outro lado é assim aqui. É um lugar bem bonito, né? Vou pausar um pouco a gravação para eu poder trocar de câmera. É um lugar realmente muito, muito bonito. Nossa, a água tá muito boa. Tá dando vontade de entrar. Mas tá um baita de um sol, eu nem trouxe protetor e eu sou branquelo pra caramba. Se eu entrar nesse negócio aqui e ficar mais do que eu já tô aqui pra gravar o vídeo, com certeza eu vou ficar queimado demais. Com certeza. Acho que não tem problema deixar minhas coisas ali, não tem ninguém. Aproveitar pra caminhar com vocês aqui. Olha a borboleta. É isso aí. Como sempre, um monsterzinho. Eu transformei isso numa tradição aqui, pra mim mesmo. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eu bebo um energético. Eu não tenho muita preferência entre marca de energético, pra ser bem sincero. Gosto muito de Monster, gosto muito de Red Bull. E gosto muito daquele novo, que eu não sei pronunciar direito, mas é Rain, sei lá. Mas não o de melancia. O de melancia não é tão bom, não. Não gostei. Mas o de limão. Pô, o de limão é bom pra caramba. Acho que são os meus dois favoritos são o Monster branco e o Rain de limão. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. O Rain de limão e o Monster branco são espetaculares. Esse aqui também é muito bom, né? Ultra Fiesta Mango. E eu gosto de comprar esse aqui por uma razão muito boba. Eu gosto de comprar esse Monster aqui porque o nome dele é Fiesta. E eu tenho um Fiesta. E aí eu gosto de fazer esse paralelo, assim. Eu compro em homenagem ao carro. O Fiestinha. Mas sempre gostei de energético. Ultimamente tá mais em alta, né? O pessoal começou a consumir pra caramba. Virou uma espécie de moda, né? Comprar os energético, Monster branco, Monster não sei o que. Virou uma espécie de culto o negócio. Mas é bom mesmo. Eu sempre gostei. Mas eu dou uma maneirada agora que eu fiquei um pouco mais consciente. Porque quando eu tava ali com uns 20 anos de idade, eu era meio maluco. Eu ficava acordado de madrugada,
às vezes ficava escrevendo para escrever iniciação científica, TCC, essas coisas assim. Eu ficava acordado de madrugada para escrever esses negócios e para conseguir fazer isso, eu comprava uns 3 Red Bulls e tomava ao longo da madrugada, até que um dia eu tive um choque. Eu falei, cara, não dá para fazer isso não, porque eu tomei acho que uns 3 ou 4 Red Bulls de noite, madrugada assim, e eu fui virado para missa no outro dia, de sábado para domingo. E aí eu lembro que durante a missa o padre tava falando, tava rolando lá homilia ou coisa assim. Não é durante a homilia porque a gente fica sentado. O padre tava falando lá, eu lembro que eu olhava pro padre e aí ele tava falando e aí cortava. Minha visão, assim, ficava preto, cortava. Aí eu meio que apagava assim e acordava de pé, sabe? Eu meio que apagava de pé e acordava de pé assim. E aí tava em outra parte da missa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu começava a sentir tipo, eu não tava com sono, eu não tava cansado, mas eu desligava. E meu coração batendo rápido pra caramba. Aí eu falei, tá, aqui isso é um sinal de que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, não posso mais fazer essas loucuras. Então sempre que eu tomo um por dia, né? Quer dizer, não um todo dia, mas sempre que eu tomo, eu só tomo um no dia, tá? Pra ser mais específico. Aí ó, o que eu falei. Monster Fiesta, em homenagem ao Fiestinha. Quase me esqueci. Eu falei de tudo que eu planejei para 2026 e não falei do YouTube. Eu vou aproveitar e fazer isso caminhando aqui mais uma vez. Indo ali ao centro aqui do Rio. E não falei do YouTube, mas eu também tenho bons planos. Tenho boas expectativas pro YouTube, por conta do plano que eu tenho. E eu pretendo continuar trazendo esses vídeos mais soltos, mais abertos, em que eu faço reflexões mais tranquilas. E só que eu acho que eu também, pelo que eu tava pensando, vou trazer alguns vídeos mais específicos de filosofia, sabe? Sobre algum tema da filosofia ou alguma coisa assim, algum livro, algum autor. Tá? Eu só tô pensando ainda em como fazer isso. Até fica aqui o meu pedido de sugestões para quem estiver assistindo o vídeo até aqui, que deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver nesse canal, se vocês gostariam que eu trouxesse algum tema específico, algum autor específico. Antigamente eu costumava fazer muitos vídeos do C.S. Lewis, e é um autor muito amado e muito querido por muita gente, então era algo que dava bastante certo, o pessoal gostava bastante, mas ultimamente eu não tenho lido muito C.S. Lewis, então eu teria que voltar a ler para voltar a fazer vídeos sobre ele. Eu só peguei aquele livro dele, que é um compilado de ensaios lá, o Como Ser Cristão, para ler agora no final do ano. Mas não tenho lido tanto quanto eu lia antigamente. Eu preciso pensar um pouco melhor. De trazer coisas de filosofia pro YouTube e fazer alguma coisa mais séria, sabe? Como se fosse uma aula, alguma coisa mais detida sobre um tema específico, coisa assim. É que eu não tenho bons exemplos de gente que faça isso e dê certo, sabe? Geralmente dá problema. Geralmente dá problema, gera discussão, debates infindáveis, briga, e resposta daqui, resposta de lá, porque não sei quem falou besteira sobre isso, e interpretação errada. E é meio difícil trazer esses conteúdos pro YouTube mesmo, porque o modelo de vídeos que se faz aqui é geralmente 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então não é uma aula, porque uma aula geralmente dura muito mais, e também não é uma aula por conta de que a gente não tem como saber quem faz vídeo pra cá, não tem como saber quem são as pessoas que estão assistindo, quem são os interlocutores, quem são os alunos, né? Porque numa aula, você conhecer os alunos pode parecer bobo, mas faz toda a diferença, porque daí você sabe o que você deve esclarecer, o que você não deve, até que ponto você pode ir para que o aluno entenda, até que ponto você não pode ir, o que ele já sabe, o que ele não sabe, por isso você sabe o que deve ser esclarecido ou não, e entre outras coisas. Aí quando falta isso, faz muita diferença. O vídeo do YouTube, num vídeo pra cá, é muito mais difícil de fazer isso. É muito mais complicado, porque você não conhece o público, né? Então sempre vai dar problema. Porque você nunca sabe até onde você deve esclarecer e até onde a coisa vai ficar clara, sabe? E
E geralmente falar de coisa séria aqui, fazer interpretação aqui, é muito difícil, porque sempre vem gente para colocar problema, sempre dá briga, sempre tem gente incomodada nos comentários. Apesar de, nos meus vídeos de resenha antigos, né, eu fazer a coisa de maneira um tanto mais tranquila, e não entrar em muitas searas e fazer interpretações mais gerais, ainda assim, apesar da maior parte dos comentários serem positivos, ainda assim dava problema, então imagina eu falar de alguma coisa mais específica de filosofia, coisa que eu só falaria em aula. Então acho que eu sempre fico com um pouco desse receio, mas acho que é um problema difícil de lidar mesmo, até porque para fazer uma aula mesmo, também não acho que seria legal trazer aqui pro YouTube vídeos de 2 horas, 1h30, coisa que eu faria numa aula, né, esclarecimentos que eu faria numa aula. Mas pessoal, acho que é isso, agora sim. Vou mostrar pra vocês aqui a vista mais uma vez. Nossa, minha mão tá tremendo. Tô conseguindo segurar o celular direito. Mas é isso que eu tinha pra falar hoje. Esses são os meus planos pra 2026. Isso é a minha percepção também de 2025, de como foi. Eu acho que eu vou ficando. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!